Então, a nossa aula de língua portuguesa desta semana, páginas 204 a 214. Então, unidade 7, conto popular. O que você acha que está acontecendo nesta cena? Então, o menino está contando uma história para as outras crianças. Há histórias já conhecidas, mas que sempre gostamos de ouvir de novo. Você se lembra de alguma? Qual? Então pense aí uma história que algum amigo já te contou, ou que a sua mãe, a avó, que alguém já contou para você. Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto. O que você acha que essa frase quer dizer? Então, geralmente, quando uma pessoa conta uma história para você, você ouve a história. Quando você vai contar a mesma história para outra pessoa, às vezes você acaba aumentando um pouco, né? Fazendo um pouco mais de suspense, né? Então, algumas partes, às vezes, a gente acaba aumentando. Então, por isso, essa frase, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Para iniciar, há histórias que permanecem na memória das pessoas, são passadas de geração em geração, geralmente de forma oral, né? São contadas. Cada contador pode modificar alguma coisa ao contar, por isso, uma mesma história pode ter versões diferentes. O conto que você vai ler é uma dessas histórias. É sobre um bicho que tem um casco que parece todo remendado. Que bicho será esse? O que será que aconteceu para ele ficar assim? Mas isso nós só vamos descobrir mais tarde. Agora, vamos ler o conto por partes. A leitura ficará mais interessante. Então, leitura, conto popular, parte 1, o jabuti e a fruta. Uma vez apareceu na floresta uma árvore nova, que dava uma fruta que todos os bichos ficaram com vontade de comer, mas só podia comer quem primeiro soubesse o nome da fruta. E para ficar sabendo, era preciso perguntar a uma mulher que tomava conta e morava meio longe. Depois, embaixo da árvore, tinha que dizer bem certinho. Então a fruta amadurecia e caía, um por um. Cada bicho ia lá na casa da mulher e perguntava. Ela respondia. Ela não podia enganar ninguém. Tinha que responder direito, o nome certo, como Deus da mata havia mandado. Então, é uma história, né, da Ana Maria Machado, Histórias à Brasileira. Será que os bichos vão conseguir matar a vontade de comer a fruta? O que você acha? Parte 2. Mas era um nome enorme e complicadíssimo. Quando chegava na metade do caminho, o bicho já tinha esquecido e não podia voltar lá para perguntar de novo. Precisava guardar bem direitinho na cabeça, sem esquecer. Para complicar ainda mais, a mulher fazia uma coisa ruim, só para atrapalhar. Misturava as ideias na cabeça do bicho que perguntava. Quer dizer, depois de falar bem certinho o nome da fruta, quando o bicho já estava indo embora, tentando guardar o nome, ela chamava. Ai, espera um pouquinho, compadre, eu acho que me enganei. E dizia outro nome, às vezes bem parecido, às vezes bem diferente, mas sempre complicado. Então o bicho confundia um nome com o outro, e quando chegava embaixo da árvore, não conseguia dizer o nome certo. A fruta não caía lá de cima e ele não podia comer. A mulher fez isso com o macaco, com o veado, com a onça, com o tucano, com a cutia, com a anta, com o coati. Os bichos já tinham descoberto essa maldade dela e avisavam uns aos outros. Bem que o lagarto, quando foi lá perguntar o nome, tentou voltar repetindo sem parar o primeiro nome que ela dissera, mas não adiantou, porque ela chamou.
Ei, amigo, eu errei. O nome não é esse, não. Eu acho que é outro. Assim, ela queria guardar todas as frutas para ela, sem desobedecer ao Deus da mata. Falava certo da primeira vez, mas depois atrapalhava tudo. E não é que eu me enganei? Não é esse nome, não. É outro. E lá vinha mais um complicado ainda. Não havia quem conseguisse guardar, até que chegou a vez do jabuti. Interpretação do texto. Atividade oral e escrita. No conto O Jabuti e a Fruta, uma fruta nova apareceu e fez os bichos desejarem comê-la. Para conseguirem o que queriam, era preciso seguir alguns passos. Leia os passos abaixo e numere-os na ordem que eles deveriam ser cumpridos. 1. Perguntar o nome da fruta a uma mulher. 2. Memorizar o nome correto da fruta. Dizer 3 ou 4, né? Dizer o nome certinho da fruta embaixo da árvore. E o outro 3 ou 4 também, não voltar para perguntar o nome da fruta de novo. O que aconteceria quando todos esses passos fossem cumpridos? A fruta amadureceria e cairia. Escreva 2 razões pelas quais os bichos não conseguiam a fruta. Não diziam o nome certo, o nome era enorme e complicado. Os bichos esqueciam o nome durante o caminho. Era preciso guardar o nome sem esquecer. A mulher atrapalhava os bichos para eles esquecerem o nome. Releia a frase a seguir. A mulher fazia uma coisa ruim, só para atrapalhar. Que coisa ruim era essa? Ela falava o nome certo, mas depois falava outro nome, só para confundir. Por que a mulher agia assim? Ela queria ficar com todas as frutas. Macaco, veado, onça, tucano, cutia, anta, coati, lagarto. Nenhum deles conseguiu. Releia agora apenas esta frase do conto. Até que chegou a vez do jabuti. Então, o que você acha que vai acontecer com o jabuti? Será que ele vai conseguir? O que será que a mulher vai fazer? E o jabuti vai fazer? O que você faria para não esquecer o nome desta fruta? Então, responda aí. Essa resposta é uma resposta pessoal. E agora vamos ver quem conseguirá acertar o que vai acontecer nesta parte da história. Leia. Então, parte 3, o jabuti e a fruta. Até que chegou a vez do jabuti. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu, mussá, mussá, mussagambira, mussauê. Rapidamente, ele inventou uma musiquinha e começou a dedilhar as cordas da viola enquanto cantava. Mussá, mussá, mussagambira, mussaê. Num instantinho, a mulher chamou. Ai, seu jabuti, não é que eu lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, não. É pussá, pussá, pussacambira, pussuarinha. O jabuti não parou de cantar. Mussá, mussá, mussagambira, mussauê. A mulher vinha atrás dele falando sem parar. Ou será que eu me enganei? Acho que é içá, içá, pega na imbira, solta a farinha. E o jabuti firme, dedilhando a viola. Mussá, mussá, mussagambira, mussauê. A mulher não desistia. Ou será que é assá, assá, viu curupira, viu você? O jabuti não parava um segundo. Mussá, mussá, mussagambira, mussauê. A mulher ficou furiosa, passou a mão num pedaço de pau e deu uma pancada no jabuti. Rachou seu casco todinho, mas o teimoso não parou. Mussá, mussá, mussagambira, mussauê. Continuou até que chegou perto da árvore e a mulher teve que voltar para casa.
O jabuti cantou Mussá, Mussá, Mussá Gambira, Mussauê. Compreensão do texto. O que o jabuti fez de diferente dos outros animais? Levou uma violinha, inventou uma música e, para não esquecer o nome da fruta, não parava de cantar. Escreva o nome da fruta, fale em voz alta e veja se você também conseguiria guardar Mussá, Mussá, Mussá Gambira, Mussauê. Escolha um nome inventado pela mulher para confundir o jabuti, que você achou mais engraçado, e escreva. Então ela falou Pussá, Pussá, Pussá Cambira, Pussuarinha. Içá, Içá, pega na imbira, solta a farinha. Assá, assá, viu curupira, viu você. Então, uma dessas, né? Não precisa escrever todas. Você pode escolher a que você achou mais interessante, mais engraçado. Depois de tanto esforço, nesse clima de tensão e com o casco quebrado, será que o jabuti levou adiante seu plano? Leia como a história terminou. Parte 4. Era o nome certo. A fruta caiu. Ele continuou cantando e foi uma chuva de frutas, todas madurando e caindo. Dava para todos os bichos provarem. E, como as frutas tinham um visgo grudento, que nem jaca, os outros bichos aproveitaram e usaram o visgo para colar os cascos do casco rachado do jabuti. E ele ficou assim, remendadinho, até hoje. Compreensão do texto. Por que a ideia do jabuti deu certo? Porque, com a repetição da musiquinha inventada, o jabuti não esqueceu o nome da fruta, nem se confundiu quando a mulher tentou enganá-lo. Alguns contos populares trazem histórias que, no passado, tentaram explicar fatos ou fenômenos não compreendidos pelas pessoas. Que fato ou fenômeno o conto O Jabuti e a Fruta tentou explicar? O conto tentou explicar a razão de o casco do jabuti parecer formado por remendos, por pedaços colados. Linguagem e construção do texto. No conto O Jabuti e a Fruta, em dado momento, a mulher diz: "Ai, seu jabuti, não é que lhe dei uma informação errada? O nome não é esse, não." Quais expressões usadas nessa frase são muito comuns na língua falada? O uso do ai, indicando um lamento, né? A expressão não é que. A repetição do não em não é esse, não. Então, aí nós temos algumas expressões que, na maioria das vezes, as pessoas costumam falar. O nome da fruta e as variações que a mulher inventa para enganar os bichos são repetitivos e bem difíceis. Qual é a importância dessa complicação na história? Que efeito ela produz? É uma complicação importante, pois chama a atenção do ouvinte ou leitor, sendo sempre um nome engraçado. Produz efeito de humor, cria tensão na história, pois o nome complicado tem que ser pronunciado certinho. Para relembrar, o conto é uma narrativa, né? Um texto narrativo, em que há personagens, tempo, espaço, narrador, ação e enredo. Em um conto, costuma haver personagens mais importantes, em torno de quem acontecem as ações. São os personagens principais. Responda: quais são os personagens principais desse conto? A mulher e o jabuti. Aparecem também no conto outros personagens que participam da história, mas não são tão importantes. São os personagens secundários. Quais são os personagens secundários desse conto? Macaco, veado, onça, tucano, cutia, coati, anta e lagarto. Transcreva a expressão que indica que os fatos ocorrem no passado,
mas em um tempo indeterminado, não conhecido, uma vez. Qual é o espaço, isto é, o lugar onde ocorre a ação do conto? A ação ocorre na floresta. Releia este trecho. Sabendo do que tinha acontecido com os outros, ele teve uma ideia. Levou sua violinha quando foi se apresentar à mulher. Por favor, a senhora pode me dizer qual é o nome da fruta? Ela respondeu: Mussá, Mussá, Mussagambira, Mussauê. No conto há o narrador, que conta a história, os personagens que participam da história. Responda observando as cores. Que trecho se refere ao narrador e que trecho se refere a diferentes personagens? Os trechos em verde são do narrador e os trechos em amarelo são de personagens. Palavras de ligação entre as partes do texto. Na língua falada, ao contarmos histórias ou fatos, é muito comum empregarmos palavras como aí, daí, depois, né, para ligar as ideias. Mas, quando muito repetidas, essas palavras acabam chamando muito atenção, tanto na fala quanto na escrita, e podem cansar os ouvintes ou leitores. Existem maneiras de evitar essas repetições. No conto O Jabuti e a Fruta, há palavras e expressões empregadas para fazer a ligação entre as partes do texto. Quais são as palavras ou expressões usadas no texto que fizeram a ligação entre as partes do enredo? A palavra mas e a expressão até que. Procurem palavras ou expressões que possam substituir as que vocês localizaram, sem alterar o sentido do texto. Mas poderia ser só que, porém, entretanto, no entanto, todavia. Até que poderia ser daí, aí, muito usadas na oralidade, né? Quando a gente fala. Então, hora de organizar o que estudamos. Então, o conto popular é uma narrativa ou história imaginada, em geral transmitida oralmente de geração em geração. Por isso, não tem um autor definido. Qual que é a intenção, né, do conto? Explicar fatos ou fenômenos desconhecidos, principalmente entre povos mais antigos. Entreter, estimular a imaginação. Como é o texto, né? Escolha de palavras e expressões que provoquem encantamento, suspense, que aguçem a curiosidade. Geralmente a linguagem é mais informal e com expressões regionais. Tempo indeterminado, desfecho surpreendente ou com uma explicação. Né? Para quem é esse tipo de texto? Pessoas que gostam de histórias de povos antigos, de cultura popular e folclore, de histórias fantasiosas, de leituras que estimulam a imaginação. Então, esta foi a nossa aula de língua portuguesa desta semana. Não esqueçam de me enviar a foto da página 208, ok? Não esqueçam.